Iremos hoje trabalhar matemática e suas tecnologias. E hoje traremos o assunto de produtos notáveis. Sou o professor Roberto da Rocha Miranda e sou professor da Escola Antônio Valmir da Silva. Muitas vezes, para simplificarmos uma expressão algébrica, devemos fatorá-la, ou seja, escrevê-la em forma de produto. Para começar, vejamos os principais produtos notáveis e suas respectivas formas fatoradas. Quadro sinopse dos principais produtos notáveis. Temos a forma fatorada, a forma polinomial e as propriedades, né? Aqui você tem a forma fatorada e aqui dá a forma expandida, que é a forma polinomial. Então esse A ele multiplica cada um dos termos, e aí temos isso aqui. Essa propriedade é chamada propriedade distributiva. Essa daqui, você tem A mais ou menos B vezes X mais ou menos Y. Se você fazer essa distribuição, o A multiplicando cada um dos termos aqui, o B multiplicando cada um dos termos, teremos essa forma polinomial. E essa propriedade é chamada de agrupamento. É uma das mais difíceis, né? Vou já explicar por que a gente vai ter alguns exemplos. Aqui você tem o produto da soma pela diferença, ou diferença de dois quadrados, né? Se você aqui, se você for analisar, aqui você tem A mais B vezes A menos B. Multiplicando termo a termo, você tem isso, A ao quadrado menos AB, B vezes A dá AB, e B vezes B menos B dá menos B ao quadrado. Cancela esses dois e vai sobrar A ao quadrado menos B ao quadrado. Por isso que é a diferença de dois quadrados aqui. E aqui você tem A mais B ao quadrado. Se você multiplicar termo a termo, você vai ter isso aqui, A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Isso é o que a gente chama de trinômio quadrado perfeito, ou quadrado da soma, né? Quadrado aqui da soma. E temos o quadrado da diferença, que é esse daqui. Se a gente expandir, a única diferença daqui para esse é exatamente o sinal desse termo aqui, né, que vai ficar negativo. E por fim, temos um bastante presente, né, na função quadrática, que é o trinômio do segundo grau. Trinômio, três termos, x1 e x2 são as raízes dessa equação de segundo grau, né? Esse x1 e esse x2. É a forma fatorada de uma função quadrática, né? Vamos lembrar o que é uma função, né? A função f de x igual a isso aqui. Isso aqui é uma função quadrática. Só que ela é muito diferente de uma equação. A equação, em vez de esse f de x, esse x pode ser qualquer valor. Então, eu vou colocar só um valor em específico. Vamos supor que é o zero, onde o f de x é zero. Então, isso aqui se torna, deixa de ser função, né? E vai se transformar em uma equação, viu? Então, muito cuidado em relação a isso, certo? É uma equação que é uma função. Primeiro caso de fatoração, né? É o fator comum em evidência. Em destaque. Em geral, podemos dizer que todos os casos de fatoração têm por base a propriedade distributiva. Propriedade essa que os antigos gregos já conheciam muito bem, por meio da geometria, mais especificadamente no cálculo de áreas. Se você for analisar aqui, esse retângulo, né, azul claro, a área dele, você percebe que a base é A altura é Y. Sabendo que a área de um retângulo é base vezes altura, você tem A vezes Y. Então, A vezes Y é a área desse retângulo de azul claro. E o azul escuro, né? Você tem a base A e a altura X. Então, a área dele vai ser AX. A área desse retângulo completo vai ser AX mais AY, né? Então, temos aqui. Mas uma coisa a gente deve perceber, que se a gente tomar a figura completa, a gente tem a base A e a altura X mais Y, que é exatamente o que a gente coloca dentro do parêntese. Então, temos essa igualdade que satisfaz a propriedade distributiva. Perceba que a área do retângulo maior pode ser calculada
por outro lado, por meio da fórmula, né? Você tem a área do retângulo maior, base vezes altura. Você percebe que a base é o A, a altura é x mais y. Chegamos a isso, né? E por outro lado, esse mesmo retângulo maior está decomposto em dois retângulos menores, um com a área x e um com a área y. E aí você tem a área do retângulo maior escrito também dessa forma. Então, daí tem-se a área do mesmo retângulo calculada de duas maneiras diferentes, o que demonstra a propriedade distributiva em relação à adição algébrica. Veja, aqui você multiplica termo a termo, ax mais ay, iguais à área do mesmo retângulo. Vamos aqui analisar um exercício resolvido. Aqui, seguinte, se A e B são dois números inteiros consecutivos, tais que A seja menor do que isso e menor do que B. Determine A mais B. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte: o que seria isso em valor numérico? Então, a gente vai entender um pouco melhor utilizando aquelas propriedades da potência que a gente aprendeu nas últimas aulas. Então, o que acontece? Aqui você tem uma base 10, que vai funcionar como aquele A, e você tem os expoentes 3 e n. Então você soma os dois expoentes, 3 mais n. Da mesma forma, você vai pegar o denominador aqui, ó. 10 é a base e os expoentes é 4 e n. E somamos, né? Como está uma multiplicação aqui, vai somar os expoentes, então vai ficar 4 mais n. Mas aqui a gente não consegue simplificar de primeira. O que a gente deve fazer? A gente deve desmembrar esse termo aqui e uma multiplicação que apareça esse termo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou manipular, né? Vou pegar 10 elevado a 4 mais n e vou transformar numa multiplicação, onde aparece esse termo. No caso, 10 elevado a 3 mais n vezes o 10. Veja que o 3 mais 1 gera esse 4 e sobra o n, que aí você vai ter exatamente a mesma igualdade. Então, onde tiver isso aqui, eu vou trocar por isso aqui. Fazendo isso, o que a gente chega? Chega nisso aqui, ó. 3 vezes 10, aí repete esse resto, repete o denominador, transformando nessa multiplicação aqui. E aí, o que acontece? Esse termo em azul claro e esse termo em azul claro são comuns, né? Se como um termo é comum, ele fica do lado de fora e coloca dentro do parêntese o que não se repete. No caso, 10 e o menos 1 que aparece aqui. E aí, você já tem, ó, você pode cancelar esse termo com esse de baixo. Aí você vai cancelando, vai ficar 10 menos 1, que dá 9, e o denominador resto 10. Então, 9 dividido por 10 dá 0,9. Veja que esse A está nesse intervalo, né? Então, quer dizer, o 0,9 é maior do que A e menor do que B. Veja, como A e B são dois inteiros consecutivos, essas condições que eu posso analisar, diferentes se você for analisar, menos 1 é menor do que 0,9, isso é verdade, e o 0,9, por sua vez, é menor do que 2. Porém, eles não são dois inteiros consecutivos. E o único par que consegue satisfazer essas duas condições, né, ser consecutivo e também permanecer nessa desigualdade, vai ser o 0 e o 1. Então, o A sendo 0 e o B sendo 1, a soma deles vai dar 1, certo? Então, é isso. Na próxima aula, né, iremos trabalhar o segundo caso, né, o segundo caso de fatoração. Espero que tenham gostado. Marque com joinha, comente sua dúvida e espero que tenham gostado. E no próximo vídeo a gente vai trabalhar exatamente o segundo caso de fatoração, que é um dos mais difíceis, e é o agrupamento. É difícil ver alguma forma, né? Às vezes, numa prova de vestibular, isso pode causar um problema. Então, para isso, a gente está fazendo essas sequências de videoaula para facilitar
os estudos de cada um de vocês que estão acompanhando tudo de forma remota em casa, né? Então, agradeço a participação de cada um de vocês. Se inscrevam, né? Compartilhe com os amigos e curta e comente também.